Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, com notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você aqui é novo no nosso canal, podemos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do Flamengo. Vamos para mais um pacotão de notícias aqui do Mengão. DNA você vai implantar. DNA você não implanta, já tá lá. Sim. Já nasceu com ele, não é, Mariana? Não tem como implantar um novo DNA. E foi o que o Tite falou. O do Flamengo é ofensivo, né, Rafa? Sim, por natureza, sim. Isso foi até, de certa forma, adaptado em algumas conquistas. Por exemplo, o Flamengo campeão da Copa do Brasil 2013, com o Jaime de Almeida, era um time que jogava por uma bola, era muito defensivo, né? Algumas transições de velocidade, mas era uma equipe desprovida dessa característica de atacar constantemente. O Flamengo de 2009 só recuperou isso no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo do Jorge Jesus preencheu exatamente essa cartilha de DNA, se é que isso existe. E acho que o Tite é capaz de fazer isso, porque ele tem trabalhos feitos, inclusive na seleção brasileira, o segundo Corinthians, que mostram essa capacidade de montar boas equipes também ofensivamente. Eu acho que ao analisar peça por peça, Bruno, Mari e Marra, a gente começa a perceber mais ou menos qual vai ser a linha de atuação. Tem 11 jogadores no elenco que foram convocados pelo Tite em algum momento para a seleção brasileira. Além desses, tem alguns nomes que são incontestáveis para o torcedor. Em forma, por exemplo, a Arrascaeta é titular absoluto. O Wesley é um jogador hoje muito jovem ainda, mas que tem já uma situação instituída pela lateral direita. Eu não sei se o Tite vai preservar isso ou reconduzir o Mateuzinho, que ficou fora por conta de uma contusão. Tem muitas perguntas sendo respondidas nos próximos jogos. E essa primeira escalação vai balizar muita coisa. Eu dei uma soprada na participação anterior, repito agora, eu não estou muito confiante de que o Tite vai encher de agressividade, colocar o Flamengo muito ofensivo. Quando ele fala sobre possibilidade, cita os 4 atacantes, é uma coisa muito mais de perspectiva do que propriamente de intenção, de vontade, de entendimento. Porque mais de uma vez, quando perguntado foi na coletiva sobre perfil de time, ele ressaltou que também é preciso saber se defender. Do equilíbrio, quantas vezes? Né? E aí, a gente tá vendo aí Pedro e Gabigol, né? Os números, né, Mari? E ele não falou que ele vai escalar os dois, ele falou que ele pode. Sim. Os dois podem atuar juntos? Podem. Mas eu tenho uma interpretação. Ó, vamos lá. Pedro e Gabigol sob o comando do Tite, o Gabi 7 como titular, o Pedro nenhum. 3 gols pro Gabi, 1 pro Pedro. Claro que o recorte muito pequeno e também, às vezes, de minutagem para esses jogadores. E contextos, né? E contextos, A interpretação claro. tem a ver com o ácido desoxirribonucleico, não? Não. Dessa vez não. Você me abriu uma gaveta no meu cérebro aqui que eu acho que você não tem ideia. Mas a minha interpretação, Mari Pereira, você que é uma mulher muito honesta comigo, do tipo, amiga, cala a boca, você tá sendo completamente louca. Tô pagando pra ver esse momento. mais de carinho, tá? Não fala não. Fala com um O pouquinho nome mais de disso carinho. é honestidade, aquele te julga fala um outro nome. Exato. Não, porque assim, o que eu interpretei dentro da minha cachola é o seguinte, quando ele diz, foi perguntado sobre a treta lá com o Gabigol, ele também vai lá dar aquela fugida pra não entrar em polêmica, ele não precisa disso nesse momento. Não vai ser ele que vai criar um clima, né? Exatamente. Só que aí ele diz assim, eu expliquei pra eles que na Copa, o Gabigol estava disputando com pontas, né, numa posição diferente da que o Pedro, e o Pedro estava disputando por uma outra posição. Mas no Flamengo não há exatamente essa competição, porque o Pedro é o camisa 9 e o Gabi é esse jogador do setor ofensivo. Não é que ele tem um Vinícius Júnior, um Rodrigo, um Antony, um Rafainha, um David Neres. Ah, mas ele tem o Bruno Henrique. Ele tem o Luiz também. Ele tem o Cebolinha. Mas assim, na escala. Ele tem. Gente, na escala. Quando ele chega na seleção brasileira, ele tem uma escala pra cumprir. Primeiro você olha pro Vinícius Júnior, pode ser que o Rafinha esteja melhor, mas primeiro você olha pro Vinícius Ainda mais Júnior. ele que fala sobre no Flamengo, merecimento, né? no Flamengo você olha, pode o Luiz, pode o Everton Cebolinha, mas você bate o olho, Gabriel você olha o e Pedro. Gabigol. Tá. Não existe essa concorrência. Ou seja, dá a entender aqui. Na Copa eu tive que fazer uma escolha. Talvez no Flamengo eu consiga fazer os dois jogar. Mas ele só pode Estou escalar louca. 11, de qualquer jeito. No Flamengo ou na Mas seleção. eu tô falando de Gabigol e Pedro. Lá pro meio, depois Não, mas a gente aí ele vai mexe. ter que tirar alguém. Calma. Minha interpretação, amiga, tão completamente louca? Não, mas acho que ele deixou claro, né? Que uma coisa é seleção, outra coisa é... Completamente, só faltou você falar assim. Não,
Não, porque se ele disse que na seleção ele teve que fazer uma escolha, no Flamengo ele não necessariamente tem, porque a concorrência é completamente diferente. Então ele pode jogar os dois. A escolha não necessariamente é sobre Gabriel e Pedro. A escolha é sobre o time que ele vai colocar a campo envolvendo os dois ou não. E assim, o Gabriel, ele falou lá atrás sobre voltar a concorrer por uma vaga lá na frente como homem referência. Com o Dorival, ele já recuou um pouquinho, foi muito importante num novo papel. Então, acho que quando o Tite fala sobre a conversa que ele teve com os dois também, vai do entendimento do que o Gabriel hoje quer e pode oferecer para o Flamengo. Não necessariamente a briga ali entre os dois. Porque imagina ele fala assim, Pedro e Gabigol, não é que eu tinha um problema com vocês estavam disputando por vagas diferentes. Então agora é uma outra página, Gabigol está no banco. Entende? Não, mas é que a questão é que alguma dessas figuras hierárquicas que você falou, que existem no Flamengo, ele vai ter que deixar no banco. Se ele não falar isso pro Gabigol, ele vai ter que falar pro Bruno Henrique, ou pro Arrascaeta, ou pro Everton Ribeiro, ou pro Gerson, para alguém ele vai ter que falar. Essa é a difícil missão de um técnico do Flamengo. Posso tentar escalar um time aqui? Eu acho que o Gabigol não vai pro banco, mas tudo bem. Então. Vai, Rafa. E o Pedro? Pode ser que vá. Olha, a gente está esquecendo do Everton Ribeiro, tá? Nessa discussão toda. Não. O Tite gosta mais do Everton Ribeiro do que do Gabigol. Inclusive, o Everton Ribeiro foi para a Copa do Mundo, o Gabigol não, né? O debate é maravilhoso. Como ele precisa ser coerente com as palavras, em especial no primeiro momento que ele chega no Flamengo, e como a gente não sabe qual é a condição do Arrascaeta, eu diria a você que ele tem ali 7 jogadores para 6 vagas. Ele não vai abrir mão de um volante de contenção, e o melhor é o Pulgar. Não sei se volta a tempo, creio que sim. Aliás, já voltou, inclusive, ele está suspenso na seleção chilena, então ele está à disposição para o jogo de quinta contra o Cruzeiro. Ele é o melhor volante que o Flamengo tem. Vai ter 2 construtores, e talvez a questão do jogo do Brasil com o Uruguai possa ser um balizador para ele não começar com o Arrascaeta, mas ele começa, de repente, com o Gerson voltando a tempo e o Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Ele consegue escalar esse time quinta-feira contra o Cruzeiro do meio para frente. E ao escalar esse time, ele vai estar sendo coerente com as palavras, que por mais que elas não tenham sido conclusivas, ou que não tenham sido palavras diante das quais não haja brecha para contestação, para contra-argumentação, existem as brechas, mas elas direcionaram o modelo que esta escalação que eu falei agora pode acontecer, do meio para frente. Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e o Bruno Henrique sem Arrascaeta. Mas é um time... Sim, são 7 para 6 vagas. Isso. Aí se o Arrascaeta joga hoje contra a seleção brasileira. Everton Ribeiro, talvez. E acaba com o jogo. Ele já é o Arrascaeta. Everton Ribeiro. Assim, eu entendo o que o Rafa está falando, mas eu entendo também assim, como modelo de time, eu acho que o Tite pensa também no Arrascaeta. Entende? Sim. Por mais que, assim, a gente entenda que o Arrascaeta ficou um tempão parado, que a tentativa de colocar o Arrascaeta para jogar contra o São Paulo, que, assim, até mesmo em seleção, a gente vai ver. Mas eu acho que quando ele pensa assim, eu tenho todo mundo 100%, acho que o Arrascaeta faz parte do time dele. E por mais que o Pedro tivesse sido o escolhido para a Copa do Mundo, eu acho que quando o Tite fala jogar bem ofensivamente, jogar bem defensivamente, eu entendo que o Gabigol faz mais, preenche mais o chequezinho, a cartela de necessidades de jogar bem em outras funções que o Pedro. Porque aí a gente pode até pensar assim, Amarra. Mas porque então, o Bruno Henrique pode ser o cara que vai para a área também. Porque aí você pode pensar, então por que ele levou o Pedro para a Copa? Porque ele levou o Pedro para ser uma alternativa. Isso. Para mim, que não entrou como titular em nenhuma oportunidade com o Tite. Eu acho que um ponto importante aqui, eu concordo, acho que pouquíssimas variações ali na questão dos 11 titulares, mas esse mesmo time, principalmente nesta temporada, mostrou baixo poder defensivo. Sim. Baixo poder defensivo. Então, assim, eu acho que vai passar muito pelo que o Tite vai conseguir fazer com essas peças no que ele acredita de um time equilibrado. Esse time, nesta temporada, não é equilibrado. Porque esse time já jogou na temporada e a gente não viu fazendo exatamente o que ele pediu, né? Não é equilibrado, até porque, assim, você coloca o Arrascaeta, você tira o Everton, você vai segurar o Gerson. O Gerson hoje dificilmente ele guarda a posição lá atrás. Ele já é hoje um cara formado para jogar mais para frente. Então acho que tem questões ali que o Tite vai ter que observar. Tem uma outra questão, né, Rafa, que o rubro-negro adorou ouvir, que a gente acha que é importante, que é um treinador que se adapte aos jogadores que existem no elenco.
A gente sabe que essa é uma necessidade do Flamengo e ele disse que vai ser assim. Só que a gente também tem que lembrar que uma das críticas que eram feitas do trabalho dele na seleção é que muitas vezes ele exigia que os jogadores se adequassem ao esquema dele. Isso na Copa de 18 e na Copa de 22. Afinal de contas, qual é o verdadeiro Tite, hein, Rafa? Eu acho que há mais de um Tite, viu, Bruno? Não é um só, né? E assim, a diferença é que na seleção brasileira ele convocava quem ele queria, né? E no Flamengo ele chega com um elenco que já existe. Então ele precisa realmente ter esse discurso, que ele não tem a escolha de chegar no Flamengo semana passada e dizer, olha, desses 25, 30 que eu tenho aqui, eu quero 2 ou 3. Não, nem é o caso, e ele jamais poderia fazer isso nem no Flamengo, nem em clube nenhum. Então ele acho que entende muito bem a diferença comportamental e também de postura numa comparação entre falar sobre aproveitamento de elenco como técnico de seleção e falar sobre aproveitamento de elenco como técnico de clube. Mas da teoria à prática tem uma distância, né? E é preciso saber se ele vai conseguir, na verdade, durante os treinos, fazer os jogadores entenderem aquilo que ele quer. E como ele não é bobo, né? O Tite é um cara extremamente inteligente, ele sabe que o melhor Flamengo dos últimos tempos pós-Jorge Jesus foi o Flamengo com autonomia ofensiva. Todos os técnicos que vieram dispostos a implementar algum modelo que falasse um pouco sobre o posicionalismo, é um neologismo que o Tite talvez utilizasse numa entrevista coletiva, todos eles fracassaram. Sampaoli fracassou no seu 3-2-5, o Vitor Pereira fracassou no seu falso 4-4-2 com variação para um 3-4-3. O Paulo Souza, que inventou o Everton Ribeiro de lateral, fracassou também. E o Dorival, o Renato, essa galera deixou o time mais solto. Né? O Domi também fracassou com o seu jogo essencialmente posicional, escola Guardiola, o jogador guardando posição e dosando fôlego, né? Capacidade física. E quem chegou aqui e disse, olha, vamos botar essa pessoa para jogar, fazer uma brincadeira no vestiário, levar essa turma na flauta, conseguiu resultados melhores. Esse elenco do Flamengo tem uma capacidade própria de autorresolução, com algum direcionamento, evidentemente não pode ser uma zona, mas com uma boa dose de injeção de ânimo. E injeção de ânimo para elenco estelado é autonomia dentro de campo. E sabe o que é muito louco? Porque ouvindo o Rafa, e aí não é nem dizendo se é certo ou se é errado, né? Mas que a gente fica um tempão aqui debatendo sobre renovação do Flamengo, e no fim das contas a gente está falando de dar autonomia a Gerson, a Arrascaeta, ou Everton Ribeiro, ou Bruno Henrique, ou Gabi. Para esse ano sim, não tem escolha? Não, mas eu digo assim, que como que ainda assim é muito difícil desprender desses nomes, porque querendo ou não, o que eles já entregaram... Mas porque a partir do momento que esses caras estão lá, você tem que se adaptar a eles, né? Sim. E o Flamengo não tá querendo realmente renovar o contrato Porque com se eles. fosse fácil, você tirava esses caras e resolvia, mas não é assim, né? A gente tá falando sobre dar autonomia a eles, né? Mas outros não, né? E o Rafa perguntou. Davi Luiz... Sim. Mas é muito setor defensivo, né? E a gente não sabe o que vai acontecer com esses caras, né? Inclusive, a gente tem suspeita, né? A suspeita de que assim, o Tite, inclusive, tira o Felipe Luiz de um jogo quando o Marcelo cumpre a suspensão, né? E volta o Marcelo na Copa do Mundo de 18. O Felipe Luiz tinha ido muito bem, só que a gente está em 23, cara. E fez falta, né? Ele é um cara ótimo para elenco, ele é um cara que pode ajudar, tudo, mas... Eu acho que ele vai ser um grande treinador. Ou se quiser sentar do lado da gente aqui, acho que vai ser espetacular. Mas eu não sei se o Felipe Luiz vai seguir toda a temporada com os planos altos que tem o Flamengo. Eu não sei. Pode ser que siga. Porque o Tite é um cara também para motivar o cara e para ver situações de até onde dá para ele ir. O Tite entende bem isso. Mas outros do elenco... Eu tenho dúvida, muita dúvida. Porque como o Rafa falou, né, Rafa? Uma das questões é a renovação do Everton Ribeiro. O Tite gosta do Everton Ribeiro, é um entusiasta. Tem a informação, 2 informações de agora, uma da Raíssa Simplício, do Gol, falando que o Flamengo tenta realmente renovar com o Bruno Henrique, dando os 3 anos de contrato. Mas que o Palmeiras está acompanhando também, né, Rafa? E a do Jorge Nicola, que a renovação com o Gabigol também está quase que acertada até 2028, Rafa. A do Gabigol é mais uma questão que vem mais dele do que do Flamengo, né? É uma movimentação que parte do próprio jogador. O contrato vai até o final do ano que vem, não vai até o final deste ano. Os contratos que terminam agora em dezembro são esses 5 aí. O Davi Luiz, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. E a concorrência do Flamengo, do Bruno Henrique, né, do Palmeiras, interessado no atacante, preocupa muito o Flamengo.
Preocupa porque o Palmeiras já está disposto, segundo informou a Raíssa Simplício, e indo muito ao encontro do que a gente debatia aqui semana passada, o Palmeiras já está disposto a dar os 3 anos para o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique só quer isso do Flamengo. O Bruno Henrique não está preocupado tanto assim com a questão salarial, ele só quer a segurança para ficar mais 3 anos e quem sabe encerrar a carreira, que aliás é um movimento, embora haja uma diferença etária entre os dois, semelhante ao do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, a dúvida dele em relação ao ano que vem é se ele joga ou não onde ele joga. Se o Flamengo não o quiser, ou se o entendimento com o Tite for, olha, Felipe, não dá para você mais, mas eu quero você aqui comigo nas internas, nos bastidores, no ajuste dessa formatação de gestão do elenco, ele topa aos 38 anos, encerra a carreira no Flamengo e continua como um profissional do clube. Sair do Flamengo para outro lugar, isso não está nos planos do Felipe Luiz. A dúvida é muito mais em que lado ele vai estar no ano que vem. Mas ele não quer sair do Flamengo, o Flamengo não quer abdicar dele. Já é diferente a situação envolvendo Davi Luiz e Rodrigo Caio. Aí são coisas mais específicas que eu tentei tirar do Tite, como bem lembrou o Marra, mas o Tite não respondeu. E aí, se a gente pensa nessa onda aí de renovações e pensa, por exemplo, que a gente sabe o quanto ele também gosta, como o Bruno destacou, do Everton Ribeiro, e a gente tentando escalar esse time, eu não imagino que ele faria um grande esforço para renovar com o Everton Ribeiro, para ele ser uma opção de banco, porque eu acho que o Flamengo já esteve muito nesse ponto, né, Mari, de renova, de mantém, de não mantém, de altos e baixos com o Everton Ribeiro. Acho que o Tite pedindo para que ele permaneça, porque ele tem a intenção de utilizá-lo de forma mais recorrente, né? Eu acho que sim, e é um jogador, eu já falei sobre isso, eu não abriria mão. Eu acho que vale muito a insistência e eu acho que é difícil a gente analisar ali e pontualmente falar com toda a convicção, não merece, sim merece, justamente por conta do contexto do Flamengo, nessa última temporada principalmente. Então, assim, já rendeu mais, como diversos jogadores, mas ainda é um jogador especial. Eu faço sempre o comparativo com o mercado. Quem no mercado tem parecido, ou quem no mercado está desempenhando tão bem quanto para o Flamengo buscar? Então, acho que no caso do Everton Ribeiro, vale a insistência. É que é muito tempo, né? Se você pensar em alguns casos aí, mais 3 anos de contrato, a gente vai estar falando de 27. Quase 8 anos depois de 19. O Flamengo precisa ou não da renovação com esses caras, né? Precisa renovar o elenco ou não? Porque a gente está falando de 8 anos depois, né? É o que o Corinthians, é basicamente o que o Corinthians está vivendo esse ano com a turma lá de trás, né? Mas o Corinthians foi resgatar O Corinthians foi resgatar os caras de 15. Buscar ali no imaginário lá de trás o que esses caras já desempenharam. Com o futebol cada vez mais rápido, né? Exatamente. E vai ser mais rápido. É tempo, não é, vamos renovar, tá, são mais 3 anos. Tem que colocar na balança. Com jogadores que já têm uma idade avançada, não é fácil. Mas aí eu acho que quando o Tite fala de 12 jogos, eu entendo que ele entra para esses 12 jogos contando muito com o Everton Ribeiro. Mas se o Everton Ribeiro não der resposta, já é uma resposta. E acho que os Por mais jogadores... que ele não queira. Mas a decisão não vai ser tomada depois de 12 jogos, eu imagino. Mas eu acho que para alguns ele vai até a última gota. Ah, tá. O cara que ele gosta, que ele confia, que ele... tem concorrência pelo Bruno Henrique. Hoje, o único jogador que o Flamengo tem que se preocupar com o mercado em perder para alguém, hoje é o Bruno Henrique. Sim. O Everton Ribeiro recebeu a sondagem do Fluminense, recebeu a sondagem acho que do Grêmio também, sim, mas por enquanto nada muito assertivo, muito incisivo, porque o mercado em si não sabe ainda que Everton Ribeiro nós estamos vivendo em 2023, vendo em 2023. O que se sabe é que ele, na média, foi um jogador que performou muito abaixo do que ele pode performar. Então o mercado fica receoso. Sabe aquele medo que o Flamengo teve em maio de atender aquilo que o Bruno Henrique pediu e antecipar o processo de renovação? Então, o mercado como um todo tem em relação ao Everton Ribeiro. Ele tem mercado? Tem, mas não tem o mercado que o Bruno Henrique tem, porque ele já tem uma proposta boa. Então, dos 5 casos, só um talvez não consiga esperar os 12 jogos para poder ser resolvido pelo cenário de hoje. E é o Bruno Henrique, porque o Palmeiras está em cima. Não dá para esperar 12 jogos. Uns tem que resolver rápido. E os outros você consegue Mas tem mercado. Mas tem mercado. Se começar a pingar assim, de que o Tite talvez não fique o Everton Ribeiro, vocês vão ver o que vai bater lá na portinha ele não vai ficar desempregado, mas é uma escolha do... Mas você pode atrair também o mercado. Opa, o cara tá dando mole, vou melhorar essa proposta daqui. Um Cruzeiro de SAF do Ronaldo não ia buscar o Everton Ribeiro de volta? Fácil, acho que sim. Mas o Flamengo vê o Palmeiras de uma forma diferente. Não, claro. Claro. Vai reforçar um rival. Ô, Rafa, até mais. Obrigado, viu? Até a próxima, amigos. Seguimos o nosso Sport Center. Bora lá.